Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Autoras da Manhã, um espaço que é dedicado a explorar os desafios das mulheres no trabalho, compartilhar novas perspectivas e estratégias para conquistar espaço e ampliar protagonismo. Eu sou a Tami Freitas, sou especialista em educação corporativa, embaixadora delas e também da comunidade Autoras da Manhã. E como eu não ando só, e sim muitíssimo bem acompanhada, eu estou aqui da Lara. Tudo bem, Lara? Tudo ótimo, Tami. Eu sou Lara Silver, editora executiva da MIT Sloan Management Review Brasil, e é uma honra para mim estar aqui com você, Tami, e assim como também é uma honra co-apresentar esse episódio, que será um pouquinho diferente do que a nossa audiência já conhece, porque hoje nós vamos receber autores do amanhã. Estou falando de dois convidados que vêm abrindo espaço para um debate muito corajoso e muito prático, chamando outros homens para a conversa, revendo crenças e principalmente promovendo diálogos e ação, Tami. É isso aí. Nossos episódios, eles querem tratar sobre os temas que desafiam as mulheres nesses espaços de negócio, né? E a gente sabe que os negócios são feitos por pessoas. E aí, nesse caso, não tem como a gente falar sobre esses desafios que atravessam as mulheres sem envolver os homens. Por sinal, o silêncio deles, muitas vezes, é a grande parte do problema. Então, a nossa pauta de hoje é como eles podem e devem assumir o papel de corresponsáveis na construção de ambientes mais justos e mais diversos. Para entender melhor como faz isso na prática, a gente recebe duas figuras que vêm fazendo a sua parte. Eu estou falando do Guilherme Valadares, que é fundador do Instituto Papo de Homem, e do Pedro Figueiredo, que é fundador do Memo. Muito bem-vindos ao Autoras da Manhã. Oi, gente. Valeu pelo convite, viu? Prazer estar aqui com vocês. Vamos nessa. Oi, Tami. Oi, Lara. Oi, Pedro. Feliz demais de estar aqui, honrado. Simbora. Como eu falei anteriormente, é uma honra para a gente receber vocês, estamos super felizes. E aí, para começar, eu queria muito conhecer um pouco da história de vocês, como que vocês contassem para nossas autoras e autores quem são vocês e como surgiu essa inquietação de conversar com outros homens sobre masculinidade. O que despertou esse chamado em vocês? E eu queria começar aqui pelo Guilherme. Por favor, Guilherme. Eu já ia passar para o Pedro, ia falar, vai primeiro, Pedro. Como vocês preferirem. Eu vou comentar. Bom, meu nome é Guilherme, sou um dos cofundadores do que hoje é o Instituto PDH, mas acho que a história para se envolver com isso começa em como a gente foi criado, né? Eu sou mineiro, fui criado em uma família que tem raízes no interior de Minas, o que é equivalente a dizer uma família com muito preconceito. Então, foi criado em um espaço com muito machismo, racismo, homofobia. Entretanto, eu, quando um homem jovem, não atendia essas expectativas do que deveria ser esse homem-homem. Pelo contrário, eu era torto, estranho, sensível, nerd. Então, eu estava ali sempre meio sendo rejeitado por meninos e por meninas, muito estranho, assim. Por que eu conto isso? Porque quando eu fui me tornando um jovem adulto, eu estava solitário, então daí veio uma grande inquietação para começar a criar uma coisa online que nem chamava Papo de Homem na época, e B, porque eu comecei a performar o machismo. Eu achava que não era machista, mas comecei a agir de maneira machista. Então, na minha cabeça, eu não era machista, porque machista eram os homens que eu via sendo violentos, toscos, de uma maneira que eu cresci acostumado. Então, para mim, o que eu fazia não era machismo. Só que eu não vivi só essa solidão, eu não vivi só os danos de sofrer machismo, eu causei danos. Eu me tornei um homem que já foi agressivo em relação, verbalmente, emocionalmente, fisicamente. Eu já tive relação ruim com sexo, bebida, drogas. Não vou nem começar a desfiar agora, porque o podcast está só começando. Mas eu tanto já fui protagonista de dores causadas, quanto de dores vividas, e acho que isso é um caldeirão de inquietação, sabe, Lara? Um caldeirão muito grande de dificuldade de entender como eu navego, dificuldade de entender a minha própria identidade e querer conversar com outras pessoas sobre isso. Então eu acho que isso é um pouco de onde parte o incômodo. Eu falo isso porque senão é muito fácil, a gente troca muita ideia disso, né, Pedro?
fica parecendo que é um bando de homem num palanquezinho. Não, agora eu acordei e fui espalhar a palavra, eu acordei e fui espalhar a virtude. Se eu converso com alguns dos piores, é porque eu também já fui um dos piores. Enfim, essa é a minha introdução. Nada bonitinha. Passa a palavra para o Pedro de Figueiredo. Bom, Lara, essa pergunta acho que é uma pergunta muito bem-vinda sempre, assim, né? Acho que dá espaço para a gente trazer isso que o Guilherme estava falando. Acho que eu tenho uma trajetória de formação como homem, né? Muito comum. Eu acho que eu nunca fui, né? Nunca me senti rejeitado, como o Guilherme estava trazendo, assim. Mas ao mesmo tempo nunca fui o popular, o garanhão do colégio, esse tipo de coisa. Mas acho que estava tudo bem comigo, né? E aí eu fui morar em São Paulo, minha carreira deslanchou por lá e tal. Quando eu volto para o Rio, eu já repensando um pouco a minha atuação, né? Eu trabalhava no marketing, né? No mercado de comunicação, e já repensando um pouco a minha atuação, assim, né? O que eu deveria fazer para contribuir ou não. Eu estava no carnaval de rua na época, e o carnaval de rua tinha uma força muito presente, pelo menos naquele momento que eu estava, de mulheres mesmo, assim, de movimento de Sim, mulheres, assim, se ocupando do espaço legal. público, reivindicando coisas. E eu que achava que era já bonitão, né? Já estava maneiro, já era um cara atento, era um cara de esquerda, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Quando me deparo com as mulheres de movimentos sociais na rua, levo um monte de tapa na cara e aí fico meio desnorteado, tapa na cara no sentido figurado, tá, gente? Eu Sim, nunca sim, claro. sofri agressão de ninguém, não. Mas começo a meio que a dar uma acordada, assim, e um incômodo muito particular meu. Tipo assim, caramba, eu sou muito mais babaca do que eu pensei que fosse, né? Acho que essa consciência vai ganhando nesse contato com a rua, com o movimento de mulheres ali, e acho que esse incômodo pessoal me mobiliza a, de fato, manifestar esse desejo de sair do mercado corporativo e tentar fazer alguma coisa, algum tipo de contribuição mais direta, né? É, com a minha atuação, assim. E aí surge essa possibilidade de eu entrar numa pós-graduação de desenvolvimento de negócios sociais inclusivos, onde eu organizo o memo ali a partir desse incômodo e querendo conversar com outros sobre isso. Eu acho que teve um ponto significativo aí nesse ímpeto de fazer o mesmo acontecer, que eu não conseguia conversar com outros homens sobre essas questões, né? Eu conversava muito mais facilmente com mulheres, mesmo é isso, né? Levando tapa na cara e ficando meio desnorteado, mas era possível essa conversa com os homens, isso não era nem um assunto. Então comecei a entender que eu queria conversar com os meus pares também sobre essas questões e que eu não via muito espaço para isso acontecer efetivamente. Foi meio nessa, né? Acho que não teve um momento marcante de virada, como o Guilherme falou, né? Não teve uma iluminação que bateu assim. Acho que foi uma coisa meio construída e uma quebra de expectativa sobre mim mesmo, né? De achar que estava tudo meio certo, estava ali consciente das questões, mas na verdade, quando eu olho para mim, tinha muita coisa para trabalhar e para trocar com os meus, né? Com os meus pares, mais ou menos por aí. Bom, agora que a gente já conhece vocês um pouco, eu quero conhecer um pouco das iniciativas que vocês estão envolvidos. Quero saber um pouco mais o que faz o Instituto Papo de Homem, o que faz o Memo, como vocês atuam, como funcionam esses processos, o que acontece nessas conversas. Contem para a gente um pouquinho aí do que está por trás, que eu queria ser uma mosquinha às vezes para saber. Os bastidores, né, também, né? Por favor. Eu pego, né? Eu começo? Então vamos nessa. Entendi. Tami, a gente, né, o Memo é isso, tem como propósito mobilizar homens para a equidade de gênero por meio do debate de masculinidades, né? Então essa é meio que a nossa onda, assim. E aí a gente faz isso se entendendo como um ecossistema de educação e conteúdo, onde a gente tem serviços voltados para a sociedade civil, para aproximar esses homens do debate, para organizá-los e para mobilizá-los efetivamente. A gente tem a nossa produção de conteúdo, que ajuda nesse processo todo, e tem também a parte de serviços corporativos, né? Que são os serviços que a gente oferece para organizações, instituições, empresas e instituições de uma maneira geral, na verdade, né? E é nesse modelo de subsídio cruzado que a gente funciona, né? Subsídio cruzado é isso, a gente vende serviços para essas instituições, para essas organizações, e com esse recurso a gente consegue se organizar enquanto instituição e promover esses serviços, esses conteúdos, esse conhecimento para a sociedade civil. Então esse é meio que o nosso modelinho. E eu acho que é isso, gente. Eu acho que de uma maneira bem resumidinha, né?
E aí, um parênteses, eu não sei se eu vou estar dando a mesma resposta, Lara, que eu dei na última vez, estou tentando repetir as coisas. Mas eu acho que é isso. Acho que, de uma maneira bem geral, em linhas gerais, assim, resumidamente, o mesmo é isso. Tem essas formas de atuação, se entendendo como um ecossistema de educação e conteúdo, que tem como propósito mobilizar homens pela equidade de gênero por meio do debate de masculinidade, né? Ou seja, trazer os caras para a gente fazer essa coisa junto, né? Para a gente estar ao lado do movimento de mulheres, do movimento que propõe uma transformação social para uma sociedade mais justa e equânime para todo mundo, né? Acho que é meio por aí. Pra gente Uma começar. pitadinha de bastidores aí, Pedro, uma pitadinha só. De bastidores, tipo o que acontece nesses eventos, nesses serviços que a gente faz, nessas coisas, é isso? Desafio ali, o que você já enfrentou aí de desafio em um projeto aí? Uma pitadinha de bastidores. Também queria ser uma mosquinha, fiquei com vontade também. Esse negócio de mosquinha, inclusive, é uma coisa que a gente escuta muito, né? Porque alguns desses nossos espaços, vamos dizer, os grupos reflexivos que o MEM oferece para a sociedade civil são gratuitos e focados em homens, né? Então, esses grupos reflexivos são para homens. E aí sempre tem gente que... Mas o que acontece? Por isso, inclusive, que nasce o podcast do Memo, né? Para dar um pouco de vazão, assim, a essa curiosidade de saber o que acontece quando esses homens estão reunidos lá, né? Esse é um clube do Bolinha? Os caras estão falando ali, estão se vitimizando. E eu acho que tem, né, Lara, né, trazendo essa coisa de bastidores, acho que uma mudança nesse perfil, inclusive, de quem chega até a gente, assim. Antes chegavam uns caras muito aleatórios, vamos dizer. O que era ótimo, sempre achei muito legal isso, mas acho que teve uma mudança de perfil nesses 8 anos que o Memo já está em operação, né, promovendo grupos, assim, acho que tem uma mudança considerável nesse perfil, assim. Teve um momento, né, que acho que com a polarização política mesmo que a gente tem no país, né, não só no Brasil, mas em boa parte do mundo, eu acho que também quem começou a nos procurar foi um determinado grupo. E aí é um grupo que me traz alguns desafios, né, para trazer nos seus termos, Lara, que é uma galera que já chega citando Bell Hooks e já acha que está desconstruidão e que já está tudo resolvido, sabe assim? Então, às vezes, é até mais difícil de fazer um trabalho de implicação dessa galera dentro das nossas trocas do que com uma pessoa que chega crua, querendo ali falar de alguma questão particular. E hoje, eu acho que a gente já está num outro lugar ainda, diferente, que não chega mais o desconstruído pró, sabe? Também não chegava muito, né? Um cara mais ligado a sagrado masculino, que é uma linha que a gente chama dentro do campo de mito poética, né? Uma linha mito poética, que é a essência do homem, o resgate do não sei quê. Também chegavam pessoas nessa, teve um boom desse tipo de grupos de homens. E agora eu acho que é uma galera que está mais interessada, pelo menos é uma proposta nossa, né? De trazer pessoas para perto que estejam de fato mais comprometidas eticamente e não querendo pagar de gatão, como a gente fala, né? Querendo mostrar um selo de qualidade do Inmetro, de homem desconstruído, né? Tem várias maneiras que a gente brinca com isso. A gente já recebeu de um ouvinte do nosso podcast, chamou o cara de namastê fuleiro. Muito legal esse discurso, mas é tudo um bando de namastê fuleiro, né? Tem esse papo de nova era, não sei o quê, mas na hora do vamos ver, continua repetindo tudo. Então, acho que entrou muita gente, eu acho que o debate de masculinidades, queria até o vídeo de Guilherme sobre isso, né? Eu acho que o debate de masculinidades virou um lugar de homens iluminados, de pessoas, sei lá, que pintam a unha de preto e falam mansplaining e achando que isso está resolvendo a história da humanidade, né? E hoje é isso, acho que as pessoas já percebem que não é isso que resolve, não é isso que muda nada as relações de poder especificamente, né? Então acho que o perfil também tem mudado hoje. Acho que tem chegado uma galera um pouco mais com essa intencionalidade manifestada de comprometimento, assim, que eu vejo como um ótimo cenário, né? Mas ao mesmo tempo ainda não acho que é a maioria. Tem muitos desafios, né, Lara? Estou tentando colocar aqui um de perfil de público que chega para a gente, que vai mudando e demanda da gente, né, uma adaptabilidade para saber lidar com essas questões que vão mudando ao longo do tempo, né? Mas depois eu falo mais desafio aí do corporativo, né, que eu acho que talvez seja até mais interessante para a gente aqui. Aí é o que mais tem, né? Mas vou deixar o Guilherme falar um pouco, senão eu pego muito tempo de fala aqui. Eu adoro te escutar, Pedro. Falando do Instituto PDH, nós somos um instituto de pesquisa e desenvolvimento voltado para alguns territórios. Então, a gente vai atuar no campo de masculinidades, no campo de equidade e inclusão
saúde mental e diálogo entre pessoas que pensam muito diferente. Na nossa visão, estão todos super conectados entre si. Quando eu falo equidade, é sempre interseccional, sempre com olhar de gênero, raça, orientação sexual e todos os demais marcadores, porque eles vão se cruzar. Então, como é que a gente atua? Na prática, a gente produz pesquisas originais e faz o monitoramento do que está acontecendo no mundo. Então, pesquisas quali e quanti nacionais, em parceria com instituições como o ONU, Pacto Global e várias outras. Os estudos sempre são 100% públicos. Então, a gente quer contribuir para o debate. A gente coloca tudo tão disponível quanto possível. A partir disso, a gente estrutura treinamentos, palestras, roda, workshop, que vão A, para instituições privadas, como empresas, e B, para uma série de outros espaços onde a gente atua voluntariamente, como escola, fundação, coletivo, literalmente, desde comunidade de agricultores a centro cultural, de norte a sul do país. E por trás, quem está construindo tudo? É uma equipe também diversa, interseccional de homens e mulheres. Tanto dentro do Instituto PDH, como no nosso conselho hoje, que são mulheres, no momento, né, são mulheres que conduzem o nosso conselho, e também a rede estendida de pesquisa, apoio e atuação. E fora isso, a gente produz livros, documentários e todo ano um evento nacional sobre os desafios das paternidades. Então, esse é um pouco do resumo de onde a gente está. Não fomos sempre um instituto, então são 18 anos de história, mas demorou um certo tempo até a gente assumir essa configuração atual. E contando um pouquinho de bastidores, aí daria para ficar poderia ser só bastidores aqui, o tempo inteiro, né? A gente só falar das histórias suculentas. Eu lembrei aqui de um caso que aconteceu, já tem bastante tempo, mas é comum de acontecer. Conversando com um homem altíssima liderança, a gente poderia chamar de C-level, assim, e lá pelas tantas ele diz, mas então, eu entendi que aqui na instituição tem muito machismo, entendi que isso é um problema, mas não dá para falar isso, não dá para colocar na mesa, não dá para falar na lata, não dá para falar diretamente. E aí começou a surgir no grupo diversos comentários de por que não. Até que num certo momento eu questiono, vocês estão com medo? Uma pausa, assim. Acho que é medo que vocês estão querendo dizer, né? E era medo. Então, quando você pergunta de coisas que tem por trás, eu acho muito fascinante quando a gente vai olhando, a gente encontra emoções como medo, confusão, ressentimento. Não saber o que fazer, não saber como agir. Eu vejo muita disposição em querer agir diferente, mas às vezes falta disposição na hora de dar o passo de comprometimento. E aí, para mim, isso se traduz em uma coisa que a gente tem notado muito, que é o observador passivo. A pessoa que usa o discurso, que usa a palavra para fazer parecer que já está lá, é um aliado, é qualquer coisa, como o Pedro estava dizendo, né? Mas a ação fica muito aquém ainda, sabe? E querendo ou não ficar aquém, porque a posição está confortável. Se eu tivesse super incomodado, como às vezes diz que está, ia estar comprometido com a mudança. Então, o que não falta é história para a gente ir contando aqui. E, Tami, quando a gente fizer grupos mistos, está convidada. Está convidada. Se cola junto, vem. Vai ser legal. Eu já estava aqui pensando, mandar mensagem, quero fazer parte. Manda sim, vamos fazer rolar. Vou aproveitar esse gancho aqui do medo, desse observador passivo, para fazer a seguinte pergunta aqui, que é o tema central da nossa conversa. O que os desafios das mulheres têm a ver com as masculinidades e vice-versa, né? O que o desafio de um tem a ver com o do outro, e como um pode impactar ou transformar o outro. Aí quem quiser responder primeiro. Você pega, Guilherme? Quer falar? Vai lá, eu vou depois. Tá bom. Vocês estão muito gentis. Pega quem tiver para agarrar aí, vamos lá. Não, na próxima eu pego primeiro, na próxima a gente troca. Pronto. Cara, Lara, eu acho que, assim,
o debate de masculinidades ele não pode ser feito independente ou de forma autônoma do debate que o movimento de mulheres puxa, né, sobre feminismo e tudo mais, assim. Não tem como, eu acho, na minha opinião, né, quando a gente faz o debate de masculinidades independente do debate que as mulheres puxam sobre questões de gênero, a coisa vai sair errada, sabe? Acho que não faz sentido. Porque aí fica num eixo muito individual e muito de melhoramento de si, né? Sabe essa coisa de seja a melhor versão de si mesmo? Eu acho que as pessoas, muitos homens, né, chegam até a gente, acho que no debate de masculinidades, querendo se tornar a melhor versão de si mesmos. Isso, a princípio, não é um problema, né? Mas eu acho que tem um problema, sim, no final das contas, porque o que o cara objetiva não é a mesma coisa que as mulheres estão objetivando no movimento de mulheres ali, que é a transformação social. O cara está buscando ser mais maneiro, ser um parceiro legal, ser um pai bom, que está tudo ótimo, muito legal. Mas se a gente quer uma transformação política, se a gente quer uma transformação social, não é sobre si. Você não vai participar dos grupos do Memo para se tornar um cara melhor. Isso faz parte do processo, que bom. Mas acho que isso não tem que ser a linha final. E aí, quando a gente começa a ter esses debates de forma isoladas, não correlacionados, o homem vai buscando ser um homenzão muito maneiro e com ISO 9002 do Imetro, sabe? Tipo, tentando performar um novo lugar que também tem suas questões, que também está pautado por opressões de raça, de classe, de gênero e tudo mais. E isso é pouco debatido. Então, acho que o debate ele precisa ser cada vez mais intrincado, cada vez mais fundido com o que as mulheres estão propondo há milênios aí, com o movimento de mulheres, com os feminismos e tudo mais, sabe? Então, para mim, não tem como separar uma coisa da outra, porque uma coisa está imbricada na outra. Tem um sociólogo que fala que o debate de masculinidades é uma costela de Eva, né? Porque vem a partir do que as mulheres promoveram e propuseram de debate no campo público, na academia e tudo mais. Então, quando você separa uma coisa da outra, para mim, a gente está fazendo um erro estratégico de transformação social. As coisas precisam estar unidas e misturadas e debatidas nessa perspectiva de estarmos do mesmo lado e não de sermos aliados, né? Que eu acho que é um termo muito comum por aí e que a gente também acaba muitas vezes tratando nesses termos. Mas o aliado me dá a intenção, Lara, sabe, eu tenho um objetivo, você tem outro. A gente vai se aliar para cada um alcançar o seu objetivo. Mas a gente tem o mesmo objetivo. Então eu não sou seu aliado. Eu estou do teu lado, sabe? Eu estou fazendo a luta junto. Acho que tem uma diferença que parece pequena, mas acho que dá para explorar isso muito conceitualmente, que eu também não vou ficar me alongando muito aqui, porque eu acho que essa perspectiva do aliado faz o homem buscar seguir uma cartilha, buscar ser um bom aliado, que fica pautado na performance. O cara aprende a falar mansplaining só para poder se adaptar àquele contexto, mas ele nem entende aquilo ali, ele não absorveu aquilo ali no seu âmago, sabe assim? Sim, sim. Aquilo ali não está na cabeça dele, na perspectiva de transformação, ele está preocupado com ele, né? Então, quando a gente leva o debate de masculinidade de uma forma independente do debate que as mulheres promovem, eu acho que a gente está fazendo errado, sabe? Então é meio que essa a minha perspectiva, assim. Guilherme, o Pedro trouxe a perspectiva, né, do ponto de vista do homem, e eu queria que você então explorasse o ponto de vista da mulher, né? Como que a mulher também pode atuar, né, ativamente, realmente, nesse processo, para ela também ser aliada do homem, né, para não ficar uma dicotomia aqui, né, cada um de um lado. Qual é o papel da mulher também nesse processo de transformação, de complementariedade também nesse processo? Então, eu não sei se me cabe, como homem, dizer qual o papel da mulher, sabe? Porque às vezes já vira muito... Tá, mas você tem mulheres no seu conselho, né? Então, você está rodeado sim. Também, você tem mulheres ali junto com você, né, nesse processo, né? Como que sim, elas sim, claro. Na sua prática ali, por exemplo? Claro, vou ponderar algumas coisas e chegar à sua pergunta. Primeiro, concordo com o Pedro, até entendi o ponto de vista do Pedro como conectando homens e mulheres, não exclusivamente sim. Masculino, assim. Eu trouxe essa ponderação inicial
Até porque é muito comum escutar das mulheres, Lara, nos eventos, assim, nossa, mas o que eu posso fazer, o que eu posso fazer? E muitas vezes já tem o machismo estrutural. Se não for mulher branca, ainda vai ter outras questões, outros preconceitos, outras opressões. E ainda fica, tá, ainda vou fazer mais coisa porque o cara não tá fazendo o esforço mínimo de ir atrás, de entender, de se preparar. Posto tudo isso, me veio uma outra coisa de contar também, uma história. Quantas vezes, vou colocar aqui uma pergunta para os telespectadoras e para vocês, quantas vezes das inúmeras que a gente foi contratado para ir numa empresa, vocês acham que um homem hétero foi quem tomou a iniciativa de nos chamar? É uma dúvida. Pela nossa conversa com a Ana Fontes, pouco, né? Ela teve que fazer um amplo convencimento, em trazer, inclusive, outros homens para convencer os homens CEOs a aceitarem uma proposta Sim. trazida por mulheres, inclusive. Uma vez que eu me lembre, depois meu sócio pode me contradizer se eu estiver errado, porque ele cuida dessa parte. Uma vez, de inúmeras, assim, e eu trago isso porque eu vejo as mulheres fazendo muita coisa, Lara, em conseguir o espaço, o recurso financeiro, o tempo, a estrutura para a conversa entre os homens acontecer. Eu vejo as mulheres interessadas em participar quando a gente faz um debate que vai envolver o papel dos homens ou masculinidades, elas presentes. Então, para mim, esse interesse, essa abertura, essa mobilização que eu já vejo acontecer e que eu acho muito significativo, já é uma parte, assim, fundamental da conversa. Então, queria enfatizar esse ponto. Sim, claro. Eu tô descobrindo aqui o quanto eu queria que essa conversa tivesse acontecendo e como eu gostaria que ela durasse 5 horas, assim, porque tudo que eu queria era essa conversa nesse espaço. E, Guilherme, tu falou sobre medo. E aí, eu queria pegar um outro sentimento que, onde chega para mim, parece ocupar um certo espaço dentro desses corações, que é a ideia de se eu der força para este movimento, logo estou tirando o espaço dos homens. Então, numa ideia de que se eu promovo mais equidade de gênero, eu vou ser excluído disso, né? Porque se a gente tem, né, numa perspectiva, por exemplo, em 2024, só 5% das posições de CEO no Brasil eram de mulheres. Se a gente precisar equalizar esse dado, a gente vai precisar que 45% das posições que hoje são ocupadas por homens sejam ocupadas por mulheres. Como na ideia de vocês a gente consegue trazer essa equalização, né, sem dar essa sensação, esse sentimento de eu vou precisar sair desse lugar para que alguém ocupe, ou como lidar com ele, porque no fim das contas, né, isso vai precisar acontecer, mas sem cair naquela ideia de vitimismo, né? De tipo, eu cheguei porque eu estudei, eu cheguei porque eu me preparei. Como que vocês sugerem que a gente consiga trazer essa provocação e trazer a perspectiva junto de que a ampliação dessa equidade, né, ela vai ser benéfica para todo mundo? Uhum. Parte do que eu faço, Tami, nas próprias conversas, porque esse tema tem crescido demais, assim, é difícil eu estar no ambiente empresarial conduzindo uma roda de nível gerente ou mais alto, diretoria, C-level, em que não surge o tema da meritocracia, equidade e quem vai ficar com cada posição. E normalmente não chega para mim assim, mas aí o movimento das mulheres, chega uma coisa assim, matemática, igual você falou, não tem cadeira para todo mundo. O meu amigo Freitas não ganhou a promoção, ele merecia. Eu estou sentindo que na próxima, eu que vou rodar. Vem falas assim, muito, sabe, conectadas lado a lado. E aí vem perguntas, o que vai acontecer? Então eu falo a verdade. Sim, muitos homens vão sair da sua cadeira. Não tem como dourar essa pílula, sabe? Eu prefiro ser sincero. Muitos homens vão sair das suas cadeiras porque estão chegando pessoas que têm o talento, a competência, o merecimento para estar nessas cadeiras. Porque o que vem muito, às vezes, então vão chegar as pessoas que não merecem e os homens que merecem vão sair. Porque os homens que mais merecem já estão aqui. Só que não é assim.
Estão entrando pessoas extremamente competentes e qualificadas. Se a gente olha hoje para os dados de educação continuada, as mulheres se formam mais, estudam mais ao longo da vida. Então, não é irreal dizer que muitos homens estão literalmente ficando para trás. Muitos homens em alta liderança hoje não conseguem entender a diversidade do país onde a empresa deles atua. Se eu não consigo entender, eu talvez não seja a pessoa mais qualificada para estar ali naquela cadeira. Claro que eu estou citando um dos aspectos que compõem a gama de competências necessárias para uma posição de alta liderança. Mas eu acho que esse debate precisa acontecer, e uma das coisas que eu faço no início, eu mostro uma imagem comparando 3 barras. Uma barra é a população brasileira de acordo com o IBGE. Boa parte dos homens já fica impactado, porque quando você olha ali comparando raça e gênero, o maior grupo são mulheres negras. O menor grupo são homens brancos. Os homens brancos não são maioria, são uma minoria que é a maioria nos espaços de poder político e econômico. E essas são as duas outras barras. Tem uma barra com dados do relatório do Instituto Ethos 2023, que é o mais atual, com o perfil de raça, gênero, quem lidera as grandes empresas, as 500 maiores empresas. Majoritariamente, eu não lembro se é mais de 70% ou mais de 80%, eu creio mais de 80% homens brancos. Depois mulheres brancas, depois homens negros e lá embaixo mulheres negras. Quando você olha na política, as cadeiras do Congresso, homens brancos dominam majoritariamente, depois mulheres brancas, agora não sei se estou me confundindo, mulheres brancas, homens negros, e por último, mulheres negras. Então o grupo, que é a maioria populacional, mulheres negras, completamente excluído dos espaços de poder econômico, executivo e político, os homens brancos majoritariamente dominando. Então isso muda um pouco de figura, sabe? Muda um pouco a sensação de que é só sobre mim. Acho que isso conecta no ponto do Pedro. É uma conversa estrutural. Então, quando eu dou o panorama estrutural, fica uma coisa assim, é verdade, talvez eu esteja correndo risco de perder minha cadeira, o Freitas também, só que a gente ainda domina 80%. E sim, o ecossistema de disputa pelas posições está diferente e ainda tem muito machismo, racismo, homofobia. Não é como se agora houvesse uma grande conspiração anti-homem acontecendo, né? Pedro. Acho que eu concordo muito com o Guilherme, assim, Tami, de que não dá para dourar a pílula, sabe? Eu acho que, de fato, a gente tem que falar o que precisa ser falado, assim, porque esse negócio de vai ser um ganha-ganha, de fato vai ser, mas acho que isso num longo prazo, sabe? Acho que, assim, no curto prazo, o cara vai sentir esse baque mesmo, assim, de ter outras pessoas disputando aquela vaga de diretor. E aí, acho que vale até citar aqui o Michael Kimmel, que é um pesquisador super famoso. Ele tem um livro chamado Angry White Man, que é isso, né? Tipo, os caras ficam com raiva por acharem que aquela cadeira de diretor lá tá reservada para ele, sabe assim? Mas quem disse que a cadeira é tua, né, filho? Então, não tem essa promessa de que é ele que vai se tornar o diretor da empresa, mas aquilo ele já está tão marcado que quando tem outras pessoas se candidatando àquela posição, ele se sente lesado, prejudicado, porque, pô, na confraria ali dos homens brancos, que nem o Guilherme estava falando, de liderança, de pessoas em espaço de poder, aquilo ali já meio que estava com o nomezinho dele, sabe assim, preparadinho ali para ele sentar. Mas agora tem outras pessoas querendo disputar e com condições de disputar, né? Vale dizer também essa coisa de eu ouvi de uma amiga feminista uma vez que ela falou assim: quando a gente tiver mulheres médias em posições de liderança, significa que a gente chegou lá. Porque hoje, para uma mulher chegar numa posição de liderança, numa posição de poder, ela tem que ser muito incrível, ela tem que ser muito fora da curva. Então, até na hora de se candidatar a essas posições de alta liderança, as mulheres refugam, ficam com dúvidas, não tem muita certeza se tem as condições de assumir aquela posição. Quando você vai ver um homem, o estagiário já está se candidatando a CFO da empresa na primeira oportunidade, sabe? Então, acho que tem essa coisa do homem, né? Vamos mesmo sem ter as totais condições, porque eu preciso estar disputando esses espaços. E as mulheres acho que ainda não, justamente por conta dessas condições do ambiente que trabalham, de tudo isso que a gente já sabe socialmente, né? Então,
eu acho que tem uma diferença grande aí nessa história, sabe? E uma outra coisa que eu queria falar, né, a Tami estava falando do medo, e eu acho que isso tem me preocupado bastante, assim, não sei se também fico querendo trocar ideia com o Guilherme aqui, gente, porque vocês botaram o Guilherme para conversar comigo, coisa que não acontece há muito tempo, tá? Então tem um monte de assunto represado aqui para conversar com o Guilherme. Mas essa coisa do medo nas organizações, assim, eu acho que isso tem crescido consideravelmente, isso tem me assustado. Porque antes, lá no início do Memo, 8 anos atrás, quando a gente ia nesses espaços, tinha muita gente resistente, mas num lugar tradicional, sabe assim, isso é mimimi, esse negócio de politicamente correto, ficava nesses termos. Hoje, acho que a galera está se letrando no masculinismo, sabe assim, que é o outro lado da moeda aqui, vamos dizer, que é o cara que já está falando misandria, que o cara acha que está tipo, perdendo seus direitos, porque agora é tudo para a mulher. E eu tenho ouvido isso dentro dos espaços de corporativo mesmo, assim, sabe? Dentro de empresas grandes do Brasil, assim. Então, um recrudescimento desses homens, muito por conta desse medo, que aí eu acho que ainda é pouco acolhido, é negligenciado um pouco, esse receio, essa insegurança dos homens, tem uma parte que eu considero, sim, negligenciada, assim, que fica assim, esses homens aí tem que mais é que se virar, sabe? E isso acho que vai deixando os caras, né? Vai fazendo a manutenção dessa insegurança, desse receio, desse medo que eles têm, o que pode acabar virando um distanciamento da pauta, tipo, deixa essa galera falando desses negócios aí, e é um distanciamento total. E, por outro lado, ainda pode ser pior ainda, na minha opinião, que é o ressentimento, que é o cara ficar ressentido, do cara achar que está sofrendo misandria, que tá, sabe, que tá nesse lugar, assim, de estar sendo açoitado e violentado e perdendo seus direitos. Eu acho que isso é um ressentimento que vem por conta da mobilização que tem sido feita. Então, acho que isso muito me preocupa, sabe? Também essa coisa do ressentimento, do medo. Eu tenho visto isso crescente e uma necessidade ainda maior da gente conseguir olhar para essas questões sem vitimizá-los, sabe? Sem reforçar esse vitimismo que eles estão. Quando eles ficam ressentidos, eles ficam se colocando como vítimas, né? Então, como acolher, um dos desafios, Lara, respondendo a sua pergunta lá de trás, em outra vez aqui, um desafio é conseguir trazer esses caras para perto, sem também ficar passando a mão na cabeça e falando, é muito difícil mesmo ser homem nos dias de hoje, sabe? Sem ficar nesse discurso e conseguir mobilizá-los, mostrando que, cara, a gente está do mesmo lado. Esse seu ressentimento aí, quem está causando não são as mulheres, sabe assim? É o patriarcado, que assola elas e assola você também. Isso de você achar que tem que estar performando, que tem que ser o bonzão de tudo o tempo inteiro, acho que também está relacionado a essa performance que você acha que um homem de verdade precisa ter. Isso não está relacionado com as mulheres estarem demandando mais os direitos delas, sabe? Isso não é um ataque a você. Mas isso está sendo difícil, eu acho, colocar, e está crescendo, eu acho, esse número de homens com esses termos, sabe? Com essa visão de mundo. Então, acho que tem um cenário preocupante pela frente, mas que só nos faz, acho que, ficar mais motivado para entrar nessa disputa, né, com eles, assim. Pedro, você trouxe uma questão aqui que me fez aqui pensar o seguinte, né? Você falou sobre as mulheres, né? Enquanto estagiário, né? Você falou estagiário aqui, a gente sempre a brincadeira aqui do estagiário, mas sobre homens, né? Que não temem, né? Não temem se inscrever para promoções, não temem se inscrever para novas vagas, tal. E aí a gente olha para a mulher com aquela suposta síndrome da impostora, né? E aquela velha questão, é uma síndrome da impostora intrínseca ou é extrínseca, né? O freio de mão é imposto para ela ascender na carreira, né? Um freio de mão imposto pelas empresas, imposto dentro de casa, imposto por elas mesmas. Da onde que vem tudo isso, né? E aí, com uma questão agravante, de todo esse estresse, toda essa situação que a mulher vive, pressão que ela vive, dados do Ministério da Saúde apontam que as mulheres são a maioria de burnout. Isso tem ligação direta também com a jornada dupla e, muitas vezes, uma jornada tripla, né? E aí, na prática, como que os homens podem, como aliados, né, ou como participantes ativos, atuar para que essa jornada seja mais justa, essa jornada dentro da empresa, essa jornada dentro de casa, possa ser mais justa.
Nem, a gente nem fala em ajudar, de forma nenhuma mais se fala em ajudar, né? Mas que seja uma jornada mais justa e que não seja uma coisa imposta para a mulher, porque essa síndrome de burnout acabou sendo uma coisa, praticamente, é o que lhes cabe, né? É o que cabe às mulheres hoje em dia, isso. Então, eu queria entender como que vocês vêm trabalhando isso nas conversas, Guilherme também, como isso que vocês vêm trabalhando isso nas conversas, porque, ao meu ver, de certa forma, é uma violência que a mulher sofre, né? O Guilherme falou muito sobre violência no início da conversa. Isso é uma violência, né? Uma violência pode ser silenciosa e, às vezes, muitas vezes, não é silenciosa. Teve um caso recente de uma vice-presidente do Goldman Sachs, aqui no Brasil, que falou abertamente sobre as violências que ela foi sofrendo em cada volta da licença maternidade. Fez uma denúncia aberta, né, formalizada, e quando ela foi ter o retorno da denúncia dela, ela foi demitida, nos mesmos minutos do que seria o retorno da conversa, sobre a denúncia formal que ela fez. Então, assim, eu queria que vocês comentassem sobre isso, assim, sobre essa jornada, sobre essas microviolências ou violências explícitas ali, uma mulher dentro de casa, uma mulher profissional fora de casa. Pergunta grande. Acho que eu vou fatiar para dar minha resposta. Pergunta grande. Esse podcast não vai durar 1 hora, não. A gente vai ter que aumentar o tempo. Eu vou voltar antes num ponto do Pedro, do recrudescimento, que eu concordo, Pedro. Eu acho que tem muitos homens em posição de liderança que estão aproveitando a pauta anti-inclusão, anti-diversidade, em especial o movimento dos Estados Unidos, para dar passos atrás ou cancelar políticas. Tem muitos também que estão fazendo o papel de afirmar as suas posições, de não voltar atrás. Queria destacar isso, tá? Porque eu acho que é uma atitude necessária. Então, tenho visto em contexto corporativo também, homens que estão fazendo usando a sua cadeira, sabe? Usando a sua caneta, o seu poder, a favor da pauta. Então, acho que esse é um ponto importante, até falando dos bastidores, que você comentou lá atrás, no começo, conectando com essa pergunta do Pedro. Em especial, se eu estiver numa mesa de alta liderança, eu vou perguntar como é que você pode usar a sua caneta, o seu poder, a sua influência a favor da pauta. E às vezes essa pessoa tem a caneta para dizer o programa de inclusão não vai acabar. Ou o programa de inclusão e antimachismo vai acabar. Então, quais são as decisões que estão sendo tomadas nos bastidores das empresas? Isso é super importante. Mas não adianta eu ter essa postura dentro da empresa e quando eu volto para casa tá nos anos 50. Eu não faço nada, eu não sei cozinhar, eu não sei lavar uma louça, eu não sei limpar um banheiro, eu não sei fazer nada. Eu acho que uma coisa útil de ser feita, colocando aqui um exercício prático que às vezes a gente coloca nas rodas, é literalmente faz uma tabela, mapeia as tarefas da casa. Porque muitos homens têm essa visão bem cartesiana quando vem colocar o incômodo. Ah, mas é porque tá complicado, não dá tempo. Faz uma tabela, mapeia tudo que precisa acontecer na casa, se for uma família, cuidado com os filhos, cuidado com a casa, cuidado com a saúde, porque muitas vezes a mulher ainda vai assumir o cuidado da saúde dos filhos e do marido, de agendar médico, agendar as coisas. Ver a perspectiva de tempo que está sendo gasta, semana a semana, e redistribuir, sabe? Redistribuir aquilo ali. Isso é um dos caminhos. É claro que é muito mais profundo do que qualquer tabela ou qualquer exercício pontual, mas muitas vezes, quando a gente dá visibilidade, vem à tona o trabalho invisível, vem à tona a sobrecarga mental a qual essas mulheres estão expostas, e esses homens, muitas vezes, não se dão conta. Talvez eles podem estar exaustos também, mas eles não se dão conta, porque eles estão dedicados ao trabalho remunerado, e o trabalho, entre aspas, invisível, não remunerado de cuidado, fica em cima das mulheres. O ThinkOrg e a ThinkEvo, essas duas consultorias, né, que são, enfim, o mesmo pilar, liderados pela Maíra, pela Nana, elas falam muito sobre a economia do cuidado, e como isso é um aspecto fundamental do debate. Então são algumas considerações, mas daria para ficar longamente nessa pergunta, viu? Longamente. Pedro? Acho que eu vou muito em linha contigo, assim. Acho que tem essa coisa, né, de tipo ter um recrudescimento perceptível,
mas ao mesmo tempo ainda algumas instituições e homens, né, em posições de poder ali, mantendo seus compromissos e tal, que já é algo louvável nesse cenário que a gente está vivendo atualmente. Mas acho que é isso, complementando ainda a fala do Guilherme, acho que uma maneira dos homens se implicarem verdadeiramente, né, nessa história é se aproximando do cuidado, assim, de fato, acho que isso é a chave da transformação. Quando homens, né, a gente no debate tem muito essa coisa de estética e ética, né, de mudanças estéticas, que são essas mudanças mais performáticas, mais comportamentais e tal, que é isso, é o cara que agora não fala mais determinada palavra, que sabe um determinado vocabulário novo, que, sei lá, não buzina para a mulher na rua. Acho que tem uma mudança necessária que fica no campo estético e tem a parte ética, que é esse comprometimento, que é esse entendimento da transformação social. Eu acho que não é uma coisa melhor ou prioritária a outra, não. Acho que as duas coisas têm que andar juntas. Só que eu acho que nessa parte estética, mais do que, sei lá, aprender um novo vocabulário, mais do que, sei lá, outros comportamentos, mudanças de comportamento, de vestuário ou de coisas do tipo, eu acho que se aproximar das práticas de cuidado, ter o cuidado como um condutor de conduta, sabe assim, como um direcionador de conduta, eu acho que isso tinha que ser a chave, assim, para a gente, enquanto homem, diminuir um pouco esse peso das mulheres, mas não só de diminuição de peso das mulheres, mas é uma contribuição concreta para a promoção da equidade de gênero, né, ao meu ver, e ao mesmo tempo faz com que a gente tenha um entendimento da vida diferente, né? Porque o homem não se cuida, o homem acha que cuidado é menor, que para ele ser homem ele tem que estar sempre meio que se arriscando, tem uma questão cultural aí muito forte, né? Então Mas e quando a gente no campo das empresas, que a gente falou aqui, a gente citei aqui o caso, por exemplo, da volta da licença maternidade, também quando se chega de volta também, a gente está falando do ambiente doméstico, né, o homem no ambiente doméstico, e esse homem que está na empresa também, né, que é o par, que é o chefe, como que se dá esse cuidado também dentro da empresa, né, não é só cuidado, tem coisas que são legais, inclusive, né, que são sim, sim. direitos garantidos, como que se dá isso? Porque o burnout está ligado ao ambiente de trabalho, né? Como Sim. que se dá essa proteção também no ambiente de trabalho, proteção de direitos, inclusive, que é um outro ponto, né? Porque ali não são simplesmente as listas, né? Há listas que são direitos também, né? Que são na lista, que está na lista da lei, né? Inclusive, Sim. só pincelar um pouquinho esse ponto ali com vocês antes de passar para a seguinte pergunta. Não, eu acho que é isso. Acho que eu estou falando aqui de questões particulares, talvez mais no âmbito doméstico, mas que eu acho que também dá para expandir isso para o ambiente corporativo com facilidade, assim, né? Como é que um bom líder hoje, que é tão demandado de soft skills e Uhum. de ter um olhar mais humano de gestão e tal, se ele não consegue nem lavar a própria louça, sabe? Se ele não consegue cuidar dos próprios filhos, se ele não tem esse cuidado sobre si, como é que ele vai agir como um bom líder, como um bom gestor? Se ele não tem essa preocupação na cabeça dele, sabe? Nem com o núcleo familiar dele direto ali. Então, acho que as coisas se relacionam aí. E ainda trazendo essa questão do nível cultural, várias empresas, né, hoje adotam a empresa cidadã, que é aquela extensão da licença maternidade, da licença paternidade, né? Que ainda é um absurdo, né? Porque se aumenta de 4 meses para 6 meses as mulheres e de 5 dias para 20 dias para os homens, né? Mas várias empresas estendem a extensão, fica uma coisa melhor e tal, mas muitos homens simplesmente não tiram a licença. Então, eles Sim. veem isso como um benefício que é possível não tirar. Tem gente que não avisa que vai ser pai, porque, né, homens podem se dar esse luxo, né? Uhum. Não ficar aparente ali que vai receber uma criança, e simplesmente não avisam para não ter que tirar a licença porque não querem tirar, porque acham que vão ser prejudicados se tirar. Então, acho que de fato tem essa parte corporativa, né, de aplicar licenças e diretrizes de compliance e tudo mais para fazer a coisa acontecer, mas que acho que a boa parte das empresas com que a gente se relaciona, acredito que o Guilherme também, tem compliances ótimos, sabe assim? Tem due diligence, tem várias coisas assim para mostrar que as coisas estão acontecendo, mas a questão cultural faz com que aquilo ali fique só no papel, no final das contas, em boa medida, sabe? Então, acho que essa transformação de valorizar o cuidado, tanto dentro do ambiente de trabalho, para ter soft skills, para ser um bom líder, para ser o gestor que se almeja ser hoje, quanto dentro de casa. Porque acho que uma coisa está muito relacionada à outra, sabe? Uma pessoa cuidadosa é uma pessoa cuidadosa.
sabe? Então, acho que tem um pouco dessa minha visão, sabe, Lara? Queria comentar um pouquinho sobre esse ponto da maternidade, Lara. É comum fazer atividades com a Mafone Odara, que fala muito sobre maternidade, raça, equidade, enfrentamento à violência no ambiente corporativo. E outro dia eu estava com ela dividindo uma palestra e ela, um monte de gente, ela perguntou assim, para as mulheres que são mães, quais de vocês acham que a maternidade te tornou mais capaz para lidar com os desafios profissionais? Criar, inovar, a longo prazo, lidar com os desafios profissionais. Um mar de mãos de mulheres levantou a mão dizendo que sim. E eu acho que isso é importante de ser colocado, porque tem algumas coisas quase que deveriam ser óbvias que não são, para serem ditas aqui para os homens que estiverem escutando, né? Você está no processo de contratação, tem a mulher que é a pessoa mais preparada de todas ali, homens e mulheres, essa mulher está grávida, você contrata e acomoda e se prepara, ela vai ter o período de licença, como várias empresas estão fazendo. Eu estava outro dia no café com CEOs, que a Margareth Gundenberg organiza, e tinham vários exemplos assim. Foi encontrada a pessoa mais talentosa, ela estava grávida, ou engravidou logo depois de ser contratada. Ok, a gente está falando de uma multinacional, vai se organizar e vai acomodar isso. Uma mulher saiu de licença maternidade, você não vai retirar as funções dela para cuidar dela, porque ela vai ter menos tempo na volta. Qualquer decisão que precise ser tomada tem que ser conversada, tem que ser com consentimento, tem que ser pensada em conjunto com essa mulher. Então, muitos homens, usando o falso discurso do cuidado, vão impor sobre as mulheres um peso que torna a paternidade um medo. Nesse mesmo café da manhã com CEOs, que eu escutei uma mulher dizer assim, que a conversa mais difícil da vida dela foi dizer para o chefe que estava grávida, mais difícil do que falar para o marido que queria o divórcio. Ela teve mais medo de falar com o chefe, estou grávida. Vocês acreditam nisso? Coisa chocante assim? Para um homem é o contrário. Ele vai falar, vou ser pai. Esse homem agora está mais confiável, ele está mais responsável. Esse aí está pronto para ser diretor, para ser qualquer coisa. Vamos promover esse cara. Então a visão que se tem da maternidade de muitos homens é como se fosse um obstáculo. Um outro caso muito bom que eu escutei da própria Mafone. Quando ela trabalhava na Meta, ela estava num cargo de altíssima liderança, de diretoria ligado a recursos humanos na América Latina. A maioria dos pares eram homens. E aí tinha uma reunião que era feita, eu creio que a reunião acho que era às 8 da manhã, não sei se era às 7 ou às 8, e era sempre assim. Ela falou, pessoal, a gente vai ter que mudar. Eu tenho 2 crianças em casa, o horário que era o horário da reunião era um horário do rush das crianças. Esse horário não funciona para mim. Nenhum dos homens era cuidador. E a Mafone, ela divide os cuidados com o marido dela, o Marco. E a reunião foi alterada. Mudou a produtividade da reunião? Mudou alguma coisa? Não. Foi uma questão de mudar o horário para acomodar a vida de alguém que exerce tarefas de cuidado. E muitas vezes o cuidado é uma não questão para quem está no poder. Por quê? Porque essas pessoas não exercem o cuidado. E maternidade é sobre isso. E sobre o caso da VP da Goldman Sachs, para quem estiver escutando, a denúncia está completa no YouTube. É um vídeo em que ela relata tudo de ponta a ponta, é escabroso, é muito comum no mercado financeiro, perdi a conta de quantos relatos eu escutei desse tipo, e eu acho que todo mundo deveria escutar, porque também não é exclusividade do mercado financeiro. É escabroso. Hoje de manhã, inclusive, eu acordei e fui olhar as notícias e a Lara tinha me mandado essa, então eu pude ver o vídeo e me chamou muito a atenção que ela falou que ela foi contar para 5 pessoas que ela ia colocar isso no mundo. E dessas 5 pessoas, 4 disseram para ela, não faz isso porque tu não vai conseguir se recolocar mais, não faz isso porque tua vida vai ficar difícil. E aí o companheiro dela encorajou ela, dizendo, não vai ser fácil, coisas graves assim, né, vão acontecer, mas é importante, enfim, então acho que também tem aí esse papel de parceiro, né, de ficar do lado dela e assumir junto com ela essa pauta, assim. Mas tem uma coisa que eu acho que, quando eu perguntei para vocês, quando a Lara perguntou aonde o feminismo ou as pautas das mulheres impacta a vida dos homens, uma das coisas que eu penso muito é, por exemplo, o peso de ter que ser o provedor, por exemplo.
né? Esse é um peso que historicamente foi colocado para os homens. Nisso, a gente percebe, inclusive, um movimento de retomada desses lugares, né? Do homem provedor e da mulher que cuida da casa, o que não é nenhum problema, é um formato. Agora, esse tipo de carga que a gente coloca em só uma pessoa, ele geralmente vai fazer com que isso vire um peso, uma busca, né, uma questão também para os homens. Então, nesse lugar que eu acho que, eventualmente, algumas pautas que são relacionadas à mulher impactam diretamente, pesam diretamente a vida do homem. E aí, a gente vem falando, inclusive na pesquisa que a gente fez, sobre um jeito feminino de liderar, que, na verdade, é um jeito que está conectado a arquétipos que vão falar sobre empatia, que vão falar sobre colaboração, que vão falar sobre escuta. E aí, nesses lugares, eu pergunto um pouco para vocês, assim, as gerações que estão chegando, elas estão implorando por um outro jeito de trabalhar. Elas estão dizendo que vocês ficaram doentes, eu não quero ficar doente também. Mudem a forma como as coisas acontecem, porque não serve para mim. E existe um modelo historicamente baseado, né, numa história onde os homens ocupam esse espaço, inclusive, de inflexibilidade. Sempre foi assim, é assim que será. Como é que vocês percebem que quando um homem consegue lidar, né, com escuta, com empatia, com presença emocional, qual o impacto disso na empresa? E também qual o impacto disso na liderança de uma mulher que vai poder liderar do jeito que ela é, do jeito que ela acredita que deve ser, sem necessariamente ter que reproduzir um modelo de liderança na base, né, competitiva, ou na base da rigidez, ou na base da que sempre foi assim, pode permitir com que ela recrie a liderança que está sendo solicitada pelas gerações que estão chegando e pelas gerações que adoeceram, né? Então, eu acho que essa pergunta, talvez eu vou deixar para um de vocês, aí entendam aí quem de vocês está com a resposta na ponta da língua, para contar para a gente, quando um homem consegue liderar com empatia e com escuta, o que a empresa ganha com isso? Para o ímpar, você quer ir? A gente divide, fala um pouco, depois eu falo um pouco. Dá para os dois irem, Tami? Agora a gente vai dar uma aceleradinha, então eu diria que tá. faz um complemento. Tá. Então vai lá, Pedro, eu te complemento, que na última eu já falei um monte agora. Tá bom. Tô digerindo aqui tua pergunta, Tami, né? Acho que você falou bastante coisa. E aí eu lembrei até de um curta da Pixar, que eu acho que ilustra bem isso que você trouxe, chamado Pearl, sabe? Uma bolinha de lã rosa, assim. Vocês já viram esse curta da Pixar? Tem 8 minutinhos, é show, pô. É bem didático e ilustrativo, assim, para mostrar como as pessoas muitas vezes vão se masculinizando, né? Para conseguirem estar nesses espaços de poder e conseguirem até socializar. Tem uma cena desse curta que a bolinha de lã chega ali na parte do café, e aí estão os homens ali, né, rindo e contando a piada. Ela vai e tenta contar a piada, as pessoas meio que olham torto assim, saem de canto. Ela não consegue nem participar, porque ela não tem a mesma linguagem, não tem, né, essa coisa entre homens e tal. E ela vai se masculinizando, vai contando piada idiota, igual os outros estavam contando antes, para conseguir fazer parte da história, sabe? E se descaracterizando, né? Que esse é o ponto. E eu acho que a gente, né, eu particularmente, percebo que isso acontece nas organizações também com uma frequência alta, assim. Então, quando homens buscam essas características ditas como femininas, né, e incorporam isso assim na sua gestão, eu acho que isso, primeiro, o cara é visto como, né, o cara mais incrível do planeta, né? Ele está só sendo uma pessoa com características comuns a muitas mulheres por aí, né? Mas acho que tem essa alavancada do cara, esse destaque, né? O cara virou um homem diferente, assim, né? É isso que o Guilherme estava falando no início, que isso aqui não é um papo de homens iluminados, e acho que precisa fazer essa ressalva, porque facilmente é encarado dessa forma pelo cenário estar tão triste como está, né? Então, quando um homem traz esses soft skills, essas características para o seu modelo de gestão, acho que isso já traz uma visibilidade, tanto para ele quanto para essas características, que eu acho bem-vindas no final das contas, sabe?
E acho que, de fato, sim, isso permite com que mulheres se sintam mais à vontade para serem quem elas são e terem as características dela. É isso que o Guilherme está falando da coisa da maternidade, né? Que mais desenvolve habilidades do que prejudica em qualquer coisa. Então, eu acho que quando um homem também atua nessa, também está nesses termos, acho que facilita para as mulheres e para todo o ambiente de trabalho, né? Também ser um ambiente mais cuidadoso, mais respeitoso, mais generoso mesmo, sabe? Acho que tem uma generosidade aí atrelada a essa gestão, que é o oposto do cara que está ressentido, que está distante, que acha que isso é mimimi, que muitas vezes é isso, né? O cara, nesse sentimento de medo, tem um autor francês, que é o Ivan Jablonka, que ele fala do pequeno tirano inseguro, que é o cara que não sabe da coisa e aí vai virando um pequeno tiraninho. Vai usando desses poderes que tem dentro do ambiente corporativo para impor as coisas. Então vai ficando mais rígido ainda, justamente porque não consegue se abrir a esse tipo de conversa. Então, boa parte do trabalho que o Memo faz em organizações é assim, cara, vamos falar disso. Fala das paradas que estão aí te angustiando e das coisas que você acha que estão erradas, de contratar mulher, de promover. Vamos falar disso, porque se você ficar guardando isso no fundo do teu peito aí, ficar só fofocando no café com teus amigos, a coisa vai piorar, sabe assim? Vai ficar num cenário ainda mais devastador para as mulheres e para a própria relação de trabalho que está se constituindo ali, né? Então, acho que é isso. Acho que tentando resumir minha fala aqui, eu acho que os homens, quando se permitem, né, desenvolverem essas habilidades, trazerem essas características para a sua gestão, para o seu dia a dia de trabalho, as coisas melhores podem acontecer, sabe? Então, eu acho que, de fato, está na hora disso. E acho que mulheres na liderança, as poucas que têm, mas que estão lá, né, posicionadas e firmes, também servem, eu acho, de modelo para essa outra geração, inclusive para homens, né? De olhar assim, pô, a mulher é a mãe, vai no médico, faz as coisas, ainda está aqui sendo uma boa chefe, preocupada comigo, sabe, com o meu desenvolvimento. Porque é isso, de novo, para as mulheres que chegaram lá, eu tenho certeza que todas elas são muito competentes. E eu não consigo dizer o mesmo dos homens, sabe? Então, eu acho que é isso. Acho que vamos todos em direção a essas características ditas femininas, porque eu acho que isso não diminui a gente enquanto homem, pelo contrário, acho que só fortalece também as outras características que temos e faz com que a coisa fique mais completa e mais legal para todo mundo, né? Vou fazer um brevíssimo complemento ali aqui sobre o tempo, gente. Quando você fala sobre escuta, empatia e outras características, Tami, se eu tiver uma roda, muitas vezes quando eu abordo isso, eu escuto dos homens, mas eu já escuto, eu já sou empático, eu já faço X, Y, Z. Mas acho que tem uma diferença que é achar que faço e ativamente fazer e ser percebido como alguém que faz. Isso. Quando a gente faz um exercício específico e coloca uma frase, coloca o quanto você se identifica, ativamente busco escutar as mulheres no ambiente de trabalho sobre os seus desafios relacionados ao machismo. Quando eu boto ativamente, a maioria dos homens na sala reconhece, não, ativamente eu não faço. Ativamente eu não pergunto. Ativamente eu não busco saber, mas a porta da minha sala está aberta. O que significa a porta da sala estar aberta em um sistema que te coloca em uma posição com todo o poder que as outras pessoas muitas vezes sentem medo? Não quer dizer que as pessoas sentem que a porta está aberta e que é uma porta acolhedora. Então eu quero destacar 2 pontos. Ativamente buscar saber é completamente diferente de achar que as pessoas sabem que eu escuto e sou emocionalmente disponível. E ponto B, para me tornar um homem emocionalmente atento, eu tenho que cultivar melhor as minhas emoções. Isso vai envolver terapia, vai envolver trabalho, e aí de fato é um ganha-ganha, tá? As relações desse homem vão melhorar em casa, com parceiro, com a parceira, com filhos, com a família, porque boa parte dos homens anda por aí com o que a gente chama de mau hálito emocional. E nem se dá conta, acha só que é o jeito usual de trabalhar, ficar despejando as aflições e agressividades emocionais dele em todo mundo. Mau hálito emocional, eu curti mau hálito emocional. Também. Eu vou pegar o gancho desse mau hálito. Vamos para comentar o seguinte, a gente falou recentemente aqui na nossa editoria especial do portal da MIT, aliás, fazendo aqui um convite, né, visitem a nossa editoria especial chamada Autoras do Amanhã, que dá título também ao nosso podcast.
no portal MIT-SloanReview.com.br. E nessa editoria, nós temos um artigo muito bacana falando sobre o impacto das redes de apoio na saúde mental das mulheres, né? E como isso faz diferença nessa retaguarda, né? Faz diferença para enfrentar o dia a dia dessas mulheres, essas mulheres enfrentarem o dia a dia com tantos desafios, né? Fazendo esse paralelo, eu queria também entender se os homens têm espaços seguros de escuta e troca no dia a dia deles, né? Se existe de fato uma conversa entre homens capaz de romper o isolamento afetivo, do qual muitas vezes eles fazem parte ou ainda fazem parte, né? E se existe essas redes, qual é o papel delas e que tipo de transformação vocês já testemunharam nesses espaços? Então, eu jogo essa para o Guilherme, com um complemento depois do Pedro, para a gente finalizar aqui a nossa roda de conversa aqui no nosso episódio. Perfeito, vamos lá. Lara, vai ter depois um comentário de fechamento, só para eu planejar aqui as respostas? Fechou. Sobre essa, em 2019, a gente fez um estudo que embasa o documentário Silêncio dos Homens, que a gente produziu e está lá no YouTube para quem quiser ver. E tem uma série de dados, e um dos dados é 7 em cada 10 homens não falam sobre os seus maiores medos e sentimentos profundos nem com os melhores amigos. Então essas redes existem, na minha opinião, elas existem, mas são poucas e ruins. O que se fala muito da broderagem entre os homens se protegem, os homens estão sempre se cuidando, muitas vezes até a página 2. Quando chega uma situação desafiadora, é quase como se não houvesse repertório, eu não sei o que fazer para lidar com uma crise grande que eu enfrente emocional, nem para ajudar o meu amigo. O repertório é vamos para o bar, o repertório é vamos beber, esquece isso, sabe, um repertório raso. É como se o repertório emocional das mulheres fosse a escala Pantone de cores, muito vasta, e o dos homens fosse a RGB. Eu não sou designer, mas acho que a RGB é de 3, né? Eu tenho uma pequenininha e uma grande. Então, para muitos homens, eles estão presos e acham que ser homem, inclusive, é não falar das emoções e é lidar sozinho com qualquer bomba emocional que eu enfrente. Lidar sozinho significa lidar, muitas vezes, pior, sobrecarregar, engolir, não elaborar e não processar. À medida que isso vai se acumulando, pode se transformar em estresse crônico. No limite, a gente vê o dado de que os homens suicidam quase 4 vezes mais do que as mulheres do Brasil. Elas tentam mais, mas eles usam os meios mais letais. Então, muitos homens não buscam apoio psicológico e não sabem como cultivar esse tipo de rede entre os amigos. Uma história para exemplificar. Na pandemia, eu estava fazendo alguns grupos voluntários assim de rodas de homens, e em um deles foi muito simbólico a história de 2 que divorciaram durante a pandemia. Um desses homens tinha 0 grupo de apoio, o pouco que tinha era vamos beber, sinto muito, foda, complicado, era isso que ele recebia. O outro, por coincidência, ele já participava de uma roda de homens há muito tempo. Quando ele divorciou, ele teve escuta para saber como ele estava, como a esposa estava, o que ambos precisavam de apoio. Ele teve apoio físico para pegar os caixotes e fazer a mudança para ele ir para outra casa. Ele teve amigos que ajudaram ele a não cair em bebida, não se afundar em videogame ou hábitos ruins. Homem adulto, tá? Tô falando videogame, mas não é criança não, nem feito. Ele teve uma estrutura de apoio. Ele seguiu na terapia. Um homem entrou em depressão, teve ideação suicida, não conseguia voltar a trabalhar. O outro homem estava enfrentando um grande luto e tristeza, mas se reestruturando afetivamente, profissionalmente. Então, acho que esse é o tipo de história que ilustra de maneira muito nítida o que significa eu ter uma rede de apoio na qual eu posso elaborar e lidar com as minhas emoções, e o que significa eu estar inserido numa rede de apoio na qual não se fala, na qual está todo mundo preso na caixinha usual dos homens. É muito pior para eles também. Muito pior para eles também. Pedro? Eu acho que é bem isso, assim. Eu acho que de fato essas redes não existem, assim, massivamente falando, acho que não existe, né? Acho que os homens não têm essas redes de apoio como mulheres comumente têm. E eu acho que a gente vê isso, vários números que apontam como isso faz falta para a saúde de uma maneira geral, né? A mental, a física.
etc. e tal. E aí, trazendo para um espaço organizado, que é o que a gente tenta fazer no Memo, né, com os grupos reflexivos voltados para a sociedade civil, o Adriano Beiras, que é um amigo querido e uma referência no desenvolvimento dessa ferramenta de grupos reflexivos, né, promove isso para homens que são pegos na Lei Maria da Penha e tudo mais, isso é uma política pública. É o que a gente faz, mas para homens que não foram pegos na Lei Maria da Penha, que não foram autuados pela justiça, né? O Adriano chama de grupos reflexivos responsabilizantes, porque eu acho que tem esse lugar de acolhimento, né? Da dor que o cara está passando e tudo mais, e eu acho que isso é fundamental. Esse silêncio emocional aí, eu acho que traz uma série de mazelas, não só para o cara, mas para as pessoas que ele se relacionam, para a sociedade de uma maneira geral. Mas isso é isso, né? Só queria fazer essa distinção, esse complemento, assim. Não é uma distinção, é um complemento mesmo de que você precisa acolher, mas meio que dar uma certa direção, porque pode virar um clube do bolinha, sabe? Acho que a gente sempre tem que estar com essa coisa na cabeça, assim. Pode virar assim, pô, essa mulher aí também te largou e te não sei o quê, te traiu, sei lá qual foi o motivo do término, isso virar ali uma confraria e não um grupo reflexivo com essa proposta crítica de acolher essa dor, sim, que existe, é real, e que eu estava falando anteriormente, que eu percebo muitas vezes negligenciada pelo campo de debate e tudo mais, mas, por outro lado, também não pode ficar só nesse lugar, sabe? Porque tipo, tem um outro tipo de silêncio, né? Que eu acho que também é muito pouco discutido, que é a gente vendo o nosso amigo fazendo besteira ali, ficando quieto porque não quer se indispor, ou porque usa esse argumento de que não sei como colocar. Então, assim, acho que tem esse outro silêncio que o grupo reflexivo, ao trocar sobre dores, tem que entender quem está colocando a gente nessa dor, que não é a mulher, sabe? É esse sistema, essa responsabilização do sujeito, mesmo que no momento de dor e de necessidade de apoio, tem que vir junto, eu acho, sabe? Eu acho que é só esse complemento, porque eu concordo com tudo que o Guilherme falou, assim, e ainda acho que é negligenciado, tá? Ainda acho que é pouco tratado. Os homens vão ficando em suas maluquices, isolados e sem conseguir conversar muito sobre isso com ninguém, porque não se sentem capazes disso, acham que vão ser diminuídos se colocar isso. Aí trazendo uma história também até do corporativo, só para encerrar, eu lembro que a gente estava fazendo duas histórias, perdão, estava fazendo 2 workshops, cada um numa empresa, um era misto, também poderia estar, e o outro era só para homens, né? Um desses só com homens, um diretor da empresa falou que ele teve meio que uma crise de pânico, uma coisa assim, num dia de trabalho, porque ele estava super sobrecarregado no trabalho e ainda tinha coisas em casa, problemas pessoais. Ele pegou uma salinha e foi chorar na salinha, sozinho. Ele disse que abriu a porta assim um cara da equipe dele e que a maior medo dele naquele momento foi do funcionário dele, da pessoa da equipe dele, contar para os outros que tinha visto ele chorando. Porque ele acha que se os outros soubessem que ele estava chorando sozinho na sala, ele ia perder toda a liderança dele, toda a autoridade que ele tinha como líder. E essa outra história do grupo misto é um cara que, tipo, abriu ali, que quando ele estava precisando de ajuda, já passando por alguma dificuldade, ele não pedia ajuda para nenhum diretor que estava ali presente. Ele só conseguia pedir para as diretoras que estavam ali presentes. E aí os caras assim, pô, mas a gente vai almoçar todo dia junto, pô. Sei de tudo, você não consegue pedir ajuda para mim? Ele, não. Acho que você vai falar que eu já deveria saber, que, pô, eu tenho que correr atrás, que você talvez duvide da minha capacidade de estar nessa posição. Quando eu vou pedir para uma mulher, ela quer me ajudar, ela fica pensando no problema comigo, ela me aumenta meu repertório. Então, acho que tem essa coisa de construção de rede que é muito necessária para a gente até dentro do ambiente de trabalho, sabe assim? Da gente conseguir elaborar melhor e trocar sobre, e não ficar um pequeno tirando inseguro porque não consegue nem voluntariamente, você não consegue nem se abrir minimamente, né? Então, bom, complemento já virou uma fala longa aqui, gente. Desculpe, mas me empolgo, né? Esses papos Sensacional, são sensacional. empolgantes, né? Aí vocês dois juntos, assim, vocês incríveis. Maravilhoso, sim. Eu disse e repito, eu podia ficar nessa conversa o dia inteiro, mas eu vou respeitar a agenda e o tempo de vocês, até porque o trabalho de vocês é um trabalho muito necessário e a gente precisa que vocês continuem ele. Então, eu agradeço imensamente pelo tempo que vocês dedicaram aqui. Parabéns pelo trabalho, obrigada por esse trabalho, por terem contribuído com a nossa pauta aqui, muito importante.
E agora, se vocês quiserem fazer um fechamento aí, cada um de vocês, mandando uma mensagem para quem vocês quiserem mandar, deixando algum recado aí para quem vocês quiserem, fiquem à vontade. Pedro? Vai lá, Guilherme, que abriu que eu vi ele tirar do mudo, vou lá. Eu queria voltar num ponto que eu trouxe no início, em primeira pessoa. Porque tem uma coisa que eu acho que é tentadora, querer virar o salvador da pátria, né? Vi, escutei tudo, beleza, agora eu vou colocar em ação, vou mudar tudo. Para mim, o trabalho mais difícil é olhar para o espelho. Então, quando eu falo que eu já fui agressivo fisicamente, verbalmente, emocionalmente, relação ruim com álcool, sexo, drogas, brochei mais do que eu consigo contar, enfim, não sei nem por onde começar, eu acho que isso é fundamental, porque eu estou me implicando na conversa, eu estou reconhecendo as dores que eu já causei, principalmente. Eu acho que esse é um primeiro passo fundamental. Nunca encerrar aí, entender que é necessário o pedido de desculpas, como eu ofereci, e sigo oferecendo sempre que eu erro, como é uma parte essencial assumir o reconhecimento do que a gente fez, responsabilização, e ir para a reparação. Grada Quilomba fala muito nisso, né? Os estágios de negação, culpa, vergonha, reconhecimento e reparação. E a reparação, tanto pensando no que a gente pode fazer individualmente, quanto estruturalmente. Então, quero trazer isso, e faço questão de trazer em primeira pessoa, e o agradecimento que eu recebi, Tami, Lara, repasso para toda a nossa rede. É muita gente que está fazendo esse trabalho, e muitas vezes eu me sinto falando o que as mulheres já estão falando há muito tempo, sabe? Fico assim, caramba, sacanagem, né? Eu estou aqui com barba, com cara de homem, com roupa de homem, barba, voz e não sei o que, de homem, para dizer algo que as mulheres já estão fazendo há muito tempo. Então, retribuo o agradecimento, uma honra estar com vocês, estar com meu querido amigo Pedro. E quem quiser acompanhar o nosso projeto Meninos Sonhando os Homens do Futuro, que é focado na adolescência, 13 a 18 anos, com um documentário que sai no final do ano e programa educativo para escolas, espaços esportivos e culturais, só nos acompanha no Instagram, @papo de homem. Se quiser nos apoiar com o pilar social da sua instituição, por favor, nos procure. Esse projeto funciona inteiramente pelo nosso pilar de ONG. Então, é um projeto sem fins lucrativos, feito para chegar no máximo possível de pessoas. E é isso. Passa a palavra para o Pedro de Figueiredo. Boa. Primeiro, eu queria agradecer a Tami e a Lara, né, ao convite feito para estar aqui. Eu acho sempre bom estar nesses espaços, trocando essas ideias. Agradecer ao meu parceiro de papo aqui, Guilherme, que eu estava com saudade de debater. Ainda sigo com saudade, né? Guilherme te deu o telefone ali, Lara, mas fica esperto, porque às vezes eu mando a mensagem e nunca mais responde. Vou te ligar saindo daqui. Por favor. Mas é isso, queria agradecer o espaço de verdade. Acho que como mensagem é isso. Acho que vamos, enquanto homens, né, vamos trocar mais dessas ideias, né, conversar mais sobre isso abertamente. Acho que é um primeiro passo, a gente se aproximar disso, sim. Outra coisa, acho que é essa coisa do cuidado, né, que eu venho particularmente, né, eu sempre, quando eu fico falando muito de cuidado assim, eu fico assim, será que Gabriela é minha companheira, né? Será que a Gabriela concordaria com as coisas que eu estou falando aqui? Ou ela vai ficar assim, não acredito que Pedro tá cagando essa regra aí de cuidado e ele ainda não limpou, sabe assim? Então, acho que essa avaliação de si, né, que o Guilherme estava trazendo ali na fala dele final, eu acho que é sempre um ponto de vista importante mesmo, assim, nessa reflexão, né? Acho que manter esse ponto de vista crítico sobre si, sem virar neurose. E aí, para não virar neurose, acho que é conversando com outros, buscando essa ampliação de repertório, buscando pessoas como vocês, Tami e Lara, que estão, sabe, dispostas a trocar sobre isso, nos apoiar nesse processo. Então, acho que tem uma coisa a gente se aproximar dessas práticas de cuidado, conversando sobre essas questões com quem está do nosso lado, e aí acho que especialmente homens, né, para mobilizar outros. E eu acho que é isso, e vamos combater esse masculinismo aí, né, esses coaches de Campari, essas coisas todas que a gente tem visto aí crescendo, né? Porque acho que às vezes a gente fica falando aqui assim, e parece que a gente está falando para convertido, né? Dá essa sensação assim, a galera que vai escutar aqui, a galera do MIT, é uma galera com uma cabeça boa, né? Então, assim, vamos, galera, vamos falar que esses caras do Campari aí estão errados, sabe? Vamos falar que esse masculinismo, que essas coisas que a gente viu em adolescência, né? Isso aí precisa ser tratado, a gente precisa assumir também um pouco de, sabe, vamos, não ficar só também na digressão e numa coisa assim, né? É isso, acho que não é sobre deixar ninguém culpado aqui, mas uma vergonhinha pode rolar, sabe? Acho que uma vergonhinha é bem-vinda, assim.
de lembrar das coisas que o Guilherme estava lembrando dele. É isso, o Guilherme falando das coisas dele ficou assim, cara, aquela micareta, né, que eu fui. Sabe, essas coisas batem, assim, né? E acho que tem que bater uma vergonhinha de gênero, sim, porque essa vergonha te mantém no processo reflexivo e te mantém nesse lugar da empatia com o outro, né? Você fica assim, pô, que vacilo. Essa vergonhinha acho que faz parte e é pouco valorizada, essa vergonhinha dentro do debate de gênero. Então, homens, sintam vergonha das besteiras que vocês já fizeram, das besteiras que vocês veem seus amigos fazendo, e que essa vergonha gere essa reflexão crítica a ponto de você se mobilizar para mudar esse cenário de alguma maneira, né? Aí o como a gente vai conversando, né? Aí o como a gente vai vendo, né? Ouvindo mulheres e conversando, é disso. Que conversa incrível! Incrível, incrível, incrível. Então, eu agradeço muito, muito a presença do Guilherme, a presença do Pedro, a companhia sempre maravilhosa da Tami, a presença da Ana, que está aqui nos bastidores com a gente, e, claro, a você que nos acompanhou até aqui. Este episódio e outros do Autoras da Manhã vocês conferem no portal mitsloanreview.com.br e também nos nossos canais no YouTube e no Spotify. Nos vemos na próxima semana, aliás, no próximo mês, com mais um episódio. Até lá. Tchau a todos. Tchau. Pessoal, grande abraço. Valeu.